Falando de Saúde, com a doutora Natália Rezende. Chegou a quinta-feira, dia bom, fala a verdade. Aliás, eu diria que é o segundo melhor dia da semana, porque amanhã é sexta, aí é o melhor dia da semana. E aí na quinta-feira o que é que a gente tem? Claro, falando de saúde aqui na Jovem Pan, com a nossa querida doutora Natália Rezende. Fala, Natália, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Eu adoro ver a Natália por duas razões. Primeiro, porque o Falando de Saúde é super legal e porque quando eu vejo a Natália, eu sei que a sexta-feira vai chegar. Já dá aquele gatilho do final de semana, Ô, né? Natália, falando no final de semana, o nosso assunto de hoje tem muito a ver com isso, né? Tem tudo a ver. Viagem, seja de carro, de avião, de barco. Eu vou falar, tem. Vai. Você sabe, você que está ouvindo a Jovem Pan, está acompanhando a Jovem Pan agora, o que é cinetose? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Essa palavra é diferente, né? Diferentíssima, né, Natália? Cinetose com C, para quem quiser pesquisar depois. E com S no final. Foi bom você ter falado, porque eu já tinha escrevido com S no começo. Não, eu vou escrever certo agora. Não, na minha pauta aqui, na minha pauta. Tá. Fica tranquila que tá certinho. Agora, né, vamos explicar então. A gente falou do final de semana, falou da viagem, falou dessa palavra super diferente, mas na realidade... A palavra é diferente, mas o sintoma, o que a gente vai falar hoje é super comum, né, Natália? Super comum e assim, sou uma vítima da cinetose, viu? Você também, é? Ai, caramba! Sou. Isso atrapalha bastante a qualidade de vida das pessoas e tem algumas dicas bem legais pra gente melhorar. Então, pessoal, a cinetose é o nome que se dá, esse nome chique, para a famosa tontura ou enjoo que a gente sente quando a gente anda de ônibus, de carro, de barco, de avião, ou quando a gente mexe no celular, lê um livro quando a gente tá no carro, e aí vem aquela cabeça ruim, aquela vontade de vomitar, né? O negócio tem fica que tudo abrir o zoado, vidro do né? carro, tem gente que efetivamente vomita, né? Quando desce serra, sobe serra também pelas curvas, né? É uma situação aí super comum. Exato. E isso é horrível, né? Porque depois que ela começa, demora. Às vezes você já chegou na viagem. E ainda tá passando mal, né? Exatamente. Muitas vezes tem até um nome que a gente usa que é o mal do desembarque. Que a gente já desembarcou, mas a gente tá passando mal. Você já desembarcou, mas a tontura e o mal-estar não desembarcaram de você Exatamente, ainda, né? ela segue lá. Segue firme e forte, né? E isso é péssimo, né? Colocando Com certeza. uma experiência pessoal minha, uma vez eu tava viajando, e aí eu peguei uma balsa para fazer um deslocamento ali entre uma ilha e o continente. Comecei a passar mal, porque daí o mar tava muito agitado. Nossa. Quando eu cheguei na ilha, gente, eu não consegui, eu fiquei metade do dia, que eu só tinha um dia, eu fiquei passando mal. Porque depois que começa, às vezes você até usa medicamentos, mas demora pro labirinto voltar no eixo, viu? Então a culpa é do labirinto. Temos um culpado. Temos um culpado, vamos culpar o coitado do labirinto, que é o nosso órgão do equilíbrio, que fica dentro dos nossos ouvidos. E o que é essa cinetose? Ela é literalmente um desarranjo, um desequilíbrio entre o que a gente está vendo e a informação que o labirinto recebe e interpreta. Então, o labirinto, porque a gente está mexendo e vendo isso, né? O nosso olho enxerga isso. O labirinto interpreta de uma forma errada, diferente, e aí ele fica gerando todos esses sintomas de tontura e náusea, porque o labirinto está ligado totalmente ao centro do vômito, do enjoo. Nossa. Então, fica essa confusão. E a gente tem que tentar fazer com que o labirinto enxergue, né, essa Não situação. fique meio perdido, né? Exatamente. Então, como ajudar o coitado do labirinto, né, a entrar em sintonia com os nossos olhos, pra gente poder melhorar. Então vamos rever aqui a nossa palavra. Ele não é o vilão, coitado. Ele é a vítima. Ele sofre junto, na verdade, né? E quais são? Tem medicamento? Coitadinho. Quais são as alternativas, Natália? Tem sim, tem medicamentos. É interessante que se coloque esse tema para algum médico. O otorrino, né, é um dos profissionais que pode lidar com isso. Pra gente poder orientar, eu acho que devido ao seu caso, é legal que você faça uso de tal medicação, porque tem algumas medicações que inibem o labirinto, tá? E aí a gente pode
fazer. E tem algumas, inclusive, né, sem ficar citando marcas aqui, Sim, não claro, é o objetivo. não é nosso objetivo esse. Mas, inclusive, tem medicamentos para vômito que não inibem o labirinto. E aí as pessoas usam errado. Entendi. Tá? E aí não vai fazer com que o labirinto fique ali mais calminho e não muda muito. E são boas medicações para o vômito. Sim, tá? sim. Então É que, na verdade, nesse caso aí, o medicamento está atuando no lugar errado, né? Vamos dizer assim. Ele já está atuando no que, na verdade, no que aconteceu. Isso. E não está atuando exatamente da onde está vindo o problema. Exatamente. Né? Importantíssimo isso. Exatamente. Viu? E é uma confusão bem comum que não é para as pessoas saberem mesmo. Elas têm que buscar com um profissional de saúde se aquilo incomoda. Mas dicas práticas, né? Essas pessoas, de preferência, não mexerem em livro, celular, ficar baixando para pegar coisa em bolsa. Então, fica tranquilo no carro, no avião, isso é mais interessante. Encoste a cabeça no encosto de cabeça. Mantém uma postura ali mais tranquila também, né? De preferência, não se alimente muito antes de se locomover. Então, o famoso não enche a pança, né? Vai viajar? Não, vai devagar, vai com calma, né? Exato. Uma refeição leve, leva um biscoitinho, eventualmente, se der, né? Aquela fominha durante a viagem, um biscoitinho, uma coisinha bem leve mesmo, Exato. Né? Não encha a barriga de líquido, principalmente líquidos gasosos. Refrigerante e companhia limitada, Isso. Né? Álcool, então, Nem pensar, ruim, né? Porque ele já é um confundidor aí da função do labirinto. Então, não é muito legal. O legal é a gente olhar para frente, para o horizonte. Então, isso é verdade. Ah, mas eu tô dentro do avião. Foca num ponto lá na frente, né? Em qualquer lugar. A gente tem o reflexo, quando a gente tá com enjoo, com tontura, de fechar os olhos. Mas isso confunde mais o labirinto. Olha só. E isso digamos, é uma quebra de paradigmas, Entendi, né? Porque a gente acha que tem que fechar os olhos. É, ato contínuo. Você começa a passar mal, você fecha os olhos. E dá vontade de fechar os olhos, sim, é verdade, né? verdade. Mas, óbvio, se a pessoa testou os dois e se sente melhor fechando o olho, claro, ela pode fechar. Mas, em geral, a gente inibe o labirinto quando a gente foca o nosso olho, o olho fica parado num ponto fixo longe, no horizonte. E o horizonte pode ser uma parede logo ali na frente, não precisa ser o horizonte, né, super longe, não. Então, ficar em locais mais frescos, então de preferência, vira o ar-condicionado para mim, abre a janela do carro, isso também ajuda. Sim, medidas que ajudam. Eu já falei, né, sentar no banco da frente, então no ônibus também, evitar sentar muito lá atrás, porque balança mais, então prefira as poltronas de ônibus da frente do ônibus, tá? São atitudes que podem nos ajudar e muitas vezes fazer o uso dos medicamentos antes de viajar. Importante isso. 1 hora antes, meia hora antes de você entrar no carro, no ônibus, no avião, no barco. Porque depois, como eu falei, que começa, você pode utilizar a medicação, óbvio, mas você vai... Já começou. Aí demora mais tempo, é como você falou, né? O coitado do labirinto ficou tortinho lá e leva um tempo até ele conseguir se ajustar de novo, né? Com certeza. Então o ideal é isso mesmo. Agora, Natália, digamos assim, a cinetose propriamente dita é quando a pessoa tem isso com uma certa frequência, né? Por exemplo, vai fazer uma viagem daqui para o litoral, aí na serra passa mal. Todas as vezes que aquela pessoa que normalmente passa mal sempre. Então ela realmente precisa, aí nesse caso, procurar um profissional. Sim. Justamente para ter essa indicação, né? Um medicamento apropriado, tomar o medicamento antes de sair, seguir as dicas da doutora Natália, né? Não se alimentar demais. E aí você vai fazer uma viagem tranquila e quando você chegar no seu destino, não vai ter que ficar esperando para se recuperar depois, né, Natália? Exatamente. Vai aproveitar, já chega já aproveitando, né? Não, ninguém merece. Já chega na praia indo pra água, pra areia, né? Não ficando lá, né? Passando mal, Passando né? mal horas. Perfeito. Natália, a gente está terminando o nosso Falando de Saúde de hoje, mas é um tema que é muito legal, com certeza. Super interessante, É interessante né? mesmo. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa palavra, quanto mais saber que a palavra está associada a uma coisa super comum de acontecer com a gente, né? Então, se você que está acompanhando aqui a Jovem Pan ficou com alguma dúvida ainda, ou se você tem alguma pergunta que você quer fazer, pode mandar mensagem para a gente. Você pode mandar a mensagem
mensagem direto para a Natália pelo Instagram dela, @Natália Rezende Otorrino. A gente sempre lembra, né, que Natália não tem HA, Rezende é com Z de Zulu, Natália Rezende Otorrino, ou então manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Certo, Natália? Confirmado? Confirmadíssimo. Aliás, confirmado também, semana que vem você volta aqui pra gente falar mais de saúde na Jovem Pan no Rock and Pop. Natália, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ótimo final de semana já antecipando aí pra você. Sem enjoo e sem tontura, hein? Assim seja, né? Viagem tranquila pra chegar já aproveitando. Combinado. Valeu, Natália. Abração, até semana que vem. Até.